Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou-lhe o rei Davi. Ziba respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse: Quem é teu servo para teres olhado para ele como um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão, que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão, sempre à minha mesa. Deixa aberto aí, vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Santo Deus, recorremos a Ti em oração, humilhados, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa urgente necessidade de graça. Quem senão Teu Espírito para fazer vivas essas palavras, mais cortantes que espada de dois fios? Pai, o que são só palavras, se não forem acompanhadas do Espírito? Toma essa congregação agora, leva suas mentes e corações cativas em obediência à Tua palavra. Despeja da Sua glória, gloriosa, abundante, sobre toda a extensão desse salão. Que haja temor, reverência, diante daquele que é 3 vezes santo. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Eu iniciei aqui abrindo em João 3,16. É o versículo mais popular do mundo. É o versículo mais conhecido do mundo. Quem é que não conhece João 3,16? Todo homem que vem para Jesus, é o primeiro versículo que aprende praticamente. É o versículo talvez mais evangelístico que existe em toda a Bíblia. Lutero chamou João 3,16 de mini-evangelho. Todo o evangelho está contido nessas poucas linhas de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, não vá ao inferno, mas tenha vida eterna, herde os céus. Esse versículo não só mostra as raízes do Evangelho, mas também demonstram a causa do Evangelho, a causa da salvação, o porquê da salvação, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, de uma maneira que não pode ser mensurada. E um dos atributos de Deus é o seu amor. O que são atributos? Qualidades que Deus tem: justiça, bondade, santidade, onipotência, onipresença, onisciência. E um dos atributos mais proeminentes, que mais revela a natureza de Deus, é o seu amor. Deus não só ama,
Deus não só possui amor. O próprio Deus é amor. A essência de Deus é constituída de amor. Ele não só ama, Ele próprio é amor. E o amor é a causa primária dele ter salvado a humanidade. E eu quero falar um pouco sobre o amor de Deus demonstrado na salvação. Deus demonstra o seu amor para conosco todos os dias, todos os momentos. Você está vivo? Amor. É porque Ele ama. E porque Ele ama, Ele concede a graça. A graça de Deus, que é o favor imerecido, ela é oriunda do seu amor. Graça, respirar, está respirando aí, agradece. Você não paga para ter oxigênio. É de graça. Deus concede. Roupa, coração está batendo, passou o cruzamento e não bateu o carro, agradece a Deus, porque é graça. Você não merece. E a graça dele conceder essas coisas vem da onde? Do seu amor. Por isso que tem comida na sua mesa. Por isso que as suas doenças são curadas. Por causa do amor de Deus. Mas não há em nenhuma outra obra maior demonstração do amor. Como eu posso conhecer o amor de Deus? Em várias coisas que Ele faz por nós. Mas não existe nenhuma outra obra que demonstra a extensão, a profundidade, a transcendência, o quilate, o valor do amor de Deus como na cruz de Cristo. Você quer ver a extensão do amor de Deus, a intensidade, a transcendência, a eternidade desse amor? Olhe para a cruz. Olhe para o sacrifício de Jesus. O sacrifício é o Pai, Deus, entregando o seu Filho para morrer sob maldição no madeiro, em nosso lugar. E Ele fez isso por amor. Ele não precisava fazer isso. E esse amor, na obra da redenção, vai ser demonstrado aqui no segundo livro de Samuel. Você abriu aí no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel 9, está narrando a trajetória do maior rei de Israel, o rei Davi, o escritor do Salmo 23, o salmo mais popular do mundo. Se o versículo mais conhecido do mundo é João 3,16, o salmo mais conhecido do mundo é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, quem está aqui? Davi tinha subido no trono há pouco tempo. Davi começa aqui a entrar no trono e marcar aquele que seria o maior monarca de Israel. E nessa trajetória do capítulo 9, ele conhece neto de Saul, filho de Jonatas, que vai ser o personagem principal dessa mensagem, chamado Mefibosete. Nome estranho, mas que vai trazer muita riqueza para nós. Davi encontra Mefibosete. E Davi beneficia Mefibosete. E essa história de Davi e Mefibosete é a história de Deus e da raça humana caída, pecadora. Deus demonstrando o seu amor por nós, os Mefibosetes, por homens e mulheres de todas as eras, de todas as épocas, dos mais distintos, dos estratos sociais, culturas, credos, dos mais distintos, longínquos, de todas as eras, em todos os tempos, com toda a humanidade. Versículo 9 inicia assim, vamos ver como esse amor se desdobra no capítulo 9. Capítulo 9, verso 1, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Note aqui, Davi é o tipo de Deus
Deus. E Davi, ele está procurando alguém da casa de Saul para fazer o bem, entendeu? Para demonstrar o amor. E Davi pergunta: haveria alguém da casa de Saul? Quem era Saul? Saul era o maior inimigo que Davi já teve. Saul por diversas vezes tentou matar a Davi, aniquilar a Davi. Era o arqui-inimigo de Davi. Por que então que Davi vai perguntar por Saul? Por que que Davi não vai perguntar, por exemplo, por Itai, um grande amigo? Ou por um dos 36 valentes de Davi, amigos? Davi vai perguntar logo para um inimigo. Essa é a história da redenção. Deus procura os seus inimigos. Deus amou os seus inimigos. Nós, a Bíblia diz, éramos filhos da ira, inimigos de Deus. Andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira, inimigos de Deus. Como alguém se torna inimigo de Deus? Por causa do pecado. O pecado que entrou na raça humana criou um muro e uma barreira de separação entre Deus e eles. O pecado tornou o homem inimigo de Deus, inimigos dos homens. E Deus amou os seus inimigos. Deus veio buscar na terra os seus inimigos. A Bíblia diz que o amor não é demonstrado na nossa bondade, mas na nossa maldade. Deus prova o seu muito amor para conosco, tendo enviado o seu Filho Jesus a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda seus inimigos. Ele mandou buscar os seus inimigos. A Bíblia diz em Romanos 5, pode até ser que alguém queira, ouse morrer por um amigo, mas é impossível que alguém morra pelos seus inimigos. Deus enviou o seu Filho a morrer pelos seus inimigos. O amor de Deus é mostrado na nossa iniquidade, no nosso pecado. Veja, Davi estava à procura de alguém para usar de bondade, para usar de misericórdia. E quem ele procura? Descendentes de Saul, o seu arqui-inimigo. Deus veio nessa terra, na imagem do seu Filho, à procura dos inimigos dele, para usar com eles de bondade. Homens truculentos, facínoras, assassinos, adúlteros, viciados, drogados, blasfemos, ateus, iníquos. É essa gente que Deus amou, é essa gente que Deus procurou, é essa gente que Ele está à procura. E por que Ele o faz? Por causa do seu amor. O amor de Deus, a palavra grega que traduz ele é agape, é o amor incondicional. Ou seja, não havia condição alguma na raça humana para que ela fosse amada. Deus a amou incondicionalmente. Não foi por causa dos seus méritos, foi apesar dos seus deméritos. Não foi por causa da sua bondade, foi apesar da sua maldade. Assim é visto o amor de Deus sobre nós. Deus veio buscar seus inimigos. E para que ele veio buscar? E para que ele veio perguntar por eles? Haveria alguém ainda da casa de Saul, meu inimigo?
Por que Deus está à procura dos seus inimigos? Por que Deus procurou você? Por que Deus está à procura de alguns aqui? Por que Deus está à procura dos seus inimigos? Para executá-los? Para matá-los? Para aniquilá-los? Olha o que o texto diz: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de misericórdia, para que eu use de bondade. A Bíblia diz assim, João 3,17, esse versículo tinha que ser mais explorado: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Não para que condenasse o mundo, mas para salvar o mundo. Por que Deus está atrás de você? Por que Deus está atrás dos seus avós? Por que Deus está atrás dos seus filhos? Por que Deus está atrás dos afegãos, dos iraquianos, franceses? Por que Deus está atrás dos africanos? Para executá-los na sua iniquidade? Para condená-los ao inferno? Para matá-los? Não, Ele está atrás de vocês, para usar com vocês de misericórdia, para salvar vocês, para usar de bondade com vocês, para perdoar o pecado de vocês, para perdoar o pecado da terra. Nisso consiste o amor de Deus. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Verso 3: disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade ou de misericórdia para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba responde: sim, existe. Davi pergunta: alguém que eu possa, da casa de Saul, que eu possa usar de misericórdia? Sim, há um. É neto de Saul, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. O que aconteceu com Mefibosete? Quando estava havendo uma guerra entre os exércitos de Davi e de Saul, a ama, a babá dele, para salvar a vida do menino, quando ele tinha 4 ou 5 anos de idade, pega o menino no colo e sai correndo para salvar a vida. E durante a corrida deixa o menino cair. Com a queda, ele fratura ambas as pernas e se torna coxo, paralítico, aleijado, manco. Mefibosete é a história da raça humana, é a perfeita descrição do ser humano. Com a queda de Adão, o homem ficou paralítico, aleijado, tetraplégico, corrupto. A queda trouxe paralisia, atrofia, corrupção no homem. Ele ficou manco, suas faculdades foram afetadas, seus pensamentos foram afetados, suas afeições foram afetadas. Tudo que o homem faz é manco, limitado, contaminado, porque o que está nele é a raiz de Adão, a queda de Adão. O pecado original entrou na natureza do homem, aonde? Após a queda. Ele se tornou manco, depravado. Ele morreu espiritualmente. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado da morte, logo todos morreram. Esse é o estado da raça humana, é o estado de Mefibosete. Ficou aleijado, deixou ele manco. Eu quero dizer que você, por mais que veja a ONU, Organização das Nações Unidas, tentando promover a paz mundial,
Por mais que as ajudas humanitárias tentem solucionar o problema da droga, do álcool, da prostituição, das doenças, eles não vão conseguir ir muito longe, porque eles só conseguem trazer curas sintomáticas, eles só solucionam os sintomas, eles não vão na causa, e a raiz de todo o mal do mundo é o pecado. É o pecado que é a causa da dor, o pecado é a causa do mal, o pecado é a causa das enfermidades, o pecado é a raiz, a causa das guerras, o pecado. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O homem manqueja, o homem é trôpego, o homem é vil, o homem é mau, é por causa do pecado, da queda. Ele é o problema da humanidade, o pecado. Não adianta combater sintomas, não adianta psicoterapia, não adianta antidepressivos, não adianta causas naturais, não adianta esoterismo, não adianta nenhuma lei, nenhum remédio, nenhum tratamento poderá curar o homem. O problema do homem reside no fato que ele caiu com Adão, ele é pecador, e todos os males são oriundos do pecado do homem. É o pecado, é o pecado. Não adianta cirurgia plástica, não adianta trocar de marido, não adianta comprar mansões, não adianta bebida, não adianta drogas, não adianta terapia, não adianta leis que promovem a paz, não adianta alianças políticas, isso não vai mudar. O problema do homem reside no seu coração, é do coração do homem que provém os maus desígnios, disse Jesus. E por que do coração? Porque no coração é que está a raiz de Adão. O pecado está ali, enclausurado, incutido, insuflado, no cerne do homem, na alma do homem. Dali se originam todos os problemas mundiais, o pecado. Não adianta você que está aqui, você que está me ouvindo, procurar a solução do seu mal no homem, no dinheiro, no remédio. Você não vai encontrar. O único antídoto para o pecado é Jesus. Mateus 1:21, e a virgem conceberá e dará luz a um filho, e por-lhe-á o seu nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o antídoto do pecado. Isso aconteceu com Mefibosete. Não adianta combater os sintomas. E onde Mefibosete mora? Verso 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na cidade de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Até aí. Qual é o estado da raça humana? Manca, coxa, paralítica. Era o estado de Mefibosete. Onde ele habitava? Lodebar. Sabe qual é a tradução de Lodebar do hebraico? Lodebar. Não pasto, sem pasto, sem pastagem, árido, seco. Lodebar ficava em Gileade, deserto. Mefibosete habitava num deserto. Aqui é um contraste entre o Salmo 23 e Lodebar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guiar-me faz em pastos verdejantes. O que significa? Jesus é aquele que, o pastor é aquele que alimenta a ovelha, leva ela para pastos, farta ela, alimenta. Ali é um tipo de Jesus que nutre a alma do faminto, preenche o vazio existencial do homem, resolve o problema do pecado, traz completude, felicidade, realização, plenitude no viver do homem. Esse é os pastos verdejantes de Salmo 23. Lodebar é onde a humanidade está instalada. Deserto.
padecendo fome, vazio, solidão, sequidão, perda da identidade. Mefibosete era um aleijado escorraçado numa cidadezinha do sertão do Nordeste, trazendo para cá. Vivia no anonimato, perdido, enclausurado, fadado à morte, à inanição, à anemia, ao esquecimento, infeliz. Esse é o retrato da raça humana. Ela vive um deserto, vazia. Ela não pode se nutrir a alma dela, não pasto, sem pasto. Ela não pode se completar. Ela tenta no álcool, ela tenta no sexo, nas riquezas, mas ela continua vazia, no mundo de ilusão, no mundo de engano, onde a sua alma não pode ser fartada, o seu vazio não pode ser preenchido, ela não pode se completar nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo é um deserto. Lodebar. Quantos não estão em Lodebar? Vazios, secos, sozinhos, esquecidos, estão se degradando. Deserto é um local onde você vê ossos, carcaças de animais, é onde o homem se degrada, é onde o homem definha, é onde o homem se torna execrável até a morte. Essa é a situação do homem sem Deus. Só o bom pastor pode levar para pastos verdejantes. Só Jesus preenche o homem. Só Jesus pode fartar a alma faminta. Só Jesus completa, realiza, dá felicidade plena, completude ao homem. Só Jesus. Lodebar, estado da raça humana. Lodebar. E o nome? Mefibosete. Sabe o que quer dizer o nome? Mefibosete? Semeador de vergonha, ou vergonha destruidora. Esse é o significado do nome Mefibosete. Vergonha destruidora. Quem Mefibosete representava? Um Zé Ninguém, um perdido, um condenado, um esquecido, um homem cheio de opróbrio, vergonha. Vergonha destruidora, vergonha que se destrói, vergonha que está morrendo, vergonha, um opróbrio. Assim é o estado do homem pecador, uma vergonha, alguém que está se destruindo, esquecido, carcomido, putrefando, alguém que está se execrando cada vez mais, alguém que terminará condenado, fadado ao juízo e à condenação final. Vergonha destruidora. Quantos não estão aí? Na África, na Índia, na América, na França, esquecidos, destituídos de algum valor, condenados nas trevas do engano e da iniquidade, sobre as asas de Satanás, perdidos, envergonhados. Uma das coisas que o pecado trouxe no homem foi vergonha. Lembra quando Adão e Eva caiu? Cobriram com folhas a nudez, porque sentiram vergonha. O pecado traz vergonha. O pecado humilha. O pecado é um engano que cega. O pecado nos enclausura. O pecado nos escraviza. Esse é o estado da humanidade, envergonhada, humilhada, enclausurada, presa na mão do seu algoz, do seu antagonista, Satanás. Esse é o estado de Mefibosete, coxo de ambos os pés, uma vergonha destruidora, morando num deserto, esquecido, enxotado, enclausurado, prisioneiro, só, rejeitado, abandonado, vazio, faminto, esquecido. Esse é o estado do homem sem Deus. Esse é o efeito do pecado. Tirou a imagem de Deus do homem, ele perdeu seu perfil, sua identidade, se esvaziou, se tornou uma criatura corrupta, abandonada. Uma vergonha, vergonha que se destrói.
Mefibosete, Lodebar. Verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Olha aqui novamente o amor de Deus. Como é que é? Existe alguém da casa de Saul que eu posso usar de beneficência? Sim. Mefibosete de Lodebar. Trazei-o. Trazei-o. Como é que é? E disse Davi: trazei-o. E mandou Davi trazê-lo. Você não ouviu? Você não entendeu? Por que Davi mandou trazer Mefibosete? Porque Mefibosete era aleijado. Mefibosete não podia chegar até Davi. Ele não tinha condição de se locomover. Ele era paralítico. Alguém deveria buscá-lo. Alguém deveria trazê-lo para Davi. Alguém deveria resgatá-lo, removê-lo. Deus mostra o seu amor, sabe onde? Na encarnação do seu Filho. Nós não podíamos ir até Deus, porque estávamos aleijados pelo nosso pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. O nosso pecado erigiu um muro de separação entre nós e nosso Deus. O nosso pecado nos tornou mancos, trôpegos. Nós não temos condição de ir até Deus, não podíamos chegar até Deus, não podíamos ir até a sua presença, mas Deus, pelo seu amor, disse: uma vez que eles não podem, trazei-os. E como Deus nos trouxe para Ele, Ele enviou um mensageiro a buscar-nos. É a encarnação do seu Filho. Essa é outra das maiores provas de amor. Jesus despojou da sua glória, da sua majestade, para repousar no ventre de uma virgem. Ele se encarnou, tomou forma humana, foi tentado em tudo como nós, sofreu como nós, num corpo humano. Ele veio para buscar para Deus os Mefibosetes, para reconciliar o mundo consigo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aleluia. A encarnação. Mandai trazei-o. Mandai trazê-lo. Trazei-o até mim. É assim. Nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor. Nós não podíamos ir até Ele, mas Ele enviou o seu Filho para nos reconciliar com o Pai. Aqui inicia a consumação do amor de Deus. Para que Deus tivesse os Mefibosetes perto dele, Ele teve que enviar seu Filho, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, sofrer, ser tentado e ser morto naquela cruz, por amor, para nos ter perto dele. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Trazei-os lá de Lodebar, lá do esquecimento, lá do monturo, lá do cárceres, lá do cativeiro. Trazei-os, os coxos, os paralíticos, as prostitutas, os drogados, os ímpios, os condenados. Trazei-os. Para isso, o responsável foi o Filho de Deus. Meu irmão, a encarnação, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Verso 14, e o verbo, o logos, se fez carne. João escreveu dessa forma porque estava combatendo o gnosticismo, que negava a parte corporal de Jesus, que negava que Jesus era humano, dizia que Jesus era só divino. João vai dizer, não, o verbo, o logos, a divindade, a eternidade se fez carne, se fez homem, pisou na terra, sentiu frio, fome, cansaço, sangrou, sofreu, foi tentado por amor a você, para buscar os Mefibosetes, para reconciliar Deus com eles. Verso 6, vindo Mefibosete, filho de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrados com o rosto em terra, e disse Davi, Mefibosete. Note que Davi deu um brado, por causa da exclamação. Presta atenção. Pegaram o aleijado, não sei se carregaram ele num carro manco, já devia ter uns 20 anos, 18, não sei. Colocaram na presença do rei. Davi disse, Mefibosete. Aí Mefibosete, como é que ele sabe meu nome? Quem falou para ele que eu chamo Mefibosete? Como ele sabe meu nome? Porque o nome de cada salvo está escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que em Efésios capítulo 1, nos elegeu antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, os quais estão escritos no livro do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Deus conhece todos os Mefibosetes. Deus conhece todos aqueles que ele viria salvar. Por que ele disse Mefibosete? Porque o nome de Mefibosete já estava escrito no livro da vida. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que o livro, os nomes que estão escritos no livro, antes da fundação do mundo. Ele viu você, ele conheceu você, ele viu você, ele escreveu o seu nome lá. Você está lá, aquele que ele salvou, que ele enviou o seu filho, ele já sabia, ele sabia e colocou seu nome lá. Por isso ele conhece você, Mefibosete. Aí ele disse, Mefibosete, ele disse, eis-me aqui. Então lhe disse Davi, não temas. Por que Davi fez isso? Falou, não temas. Mefibosete. Aí Mefibosete chegou lá. Aí Davi, não temas. Por quê? Porque nesta época, no Oriente, um rei, quando ia subir no poder, para que ele subisse no poder, toda a dinastia, a descendência do rei anterior, deveria ser aniquilada, para não existir sucessor ao trono. Por exemplo, para Davi se tornar rei de Israel, nenhum descendente de Saul poderia estar vivo, teriam que ser todos aniquilados, para que uma nova descendência, uma nova dinastia subisse no trono. Por isso Davi disse, não temas, porque Mefibosete pensou, eu sou o único descendente de Saul vivo, logo Davi para subir no trono, vai querer me aniquilar, me matar. Aí Davi diz, não temas. Jesus, quando morreu na cruz, ressuscitou, cumpriu-se o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Então o coro de anjos diz,
quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Novamente eles perguntam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Então novamente pergunta: mas quem é esse? Quem é digno de passar por esse palácio? Quem é digno de abrir aqueles portões? Quem é digno de desatar os selos? Então eles respondem: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus tomou o seu trono, e agora tem que aniquilar toda a descendência de Adão. Aí Deus vem para nós assim: ei, não temas. Por quê? Porque eu não vim ao mundo para condenar o mundo. Eu vim ao mundo porque eu tinha todos os motivos de condenar, julgar, sentenciar esse mundo truculento, rude e hostil a Deus. Todavia, olha que coisa linda. Se Deus tivesse a intenção de condenar o mundo, de destruir o mundo, Ele enviaria um anjo, como os anjos do Apocalipse. Ele diria uma palavra. Ele não enviaria o seu Filho. A encarnação do Filho de Deus é uma prova que a intenção de Deus nunca foi condenar o mundo, mas salvar o mundo. Por isso é que Jesus veio. Então o Filho do Homem não se encarnou para condenar o mundo. Então o Senhor está dizendo para os Mefibosetes, está dizendo para todos os pecadores: Ele subiu no trono, ressuscitou, recebeu um nome sobre todo nome. Anjos, anciões, os 4 seres viventes prostrados o adoram. E Ele irá aniquilar a raça humana? Ele diz: não temas, pois eu usarei de misericórdia com você. Não temas. Qual o pecador que está com medo de Deus aqui? Não temas. Qual o ímpio que está aqui com medo? Não temas. Eu não vim condenar-te, acrescentar mais fardo a você, acusar, culpar você. Não, eu morri, ressuscitei, sentei no trono para reinar sobre você e com você. Não temas, porque usarei de bondade contigo. Agora olha Mefibosete, a resposta dele. Deixa eu ver, verso 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres orado para ele como um cão morto como eu? Sabe qual é a resposta de Mefibosete? É a resposta que o pecador deve dar para a chamada do Evangelho. Sabe o que Mefibosete fez? Nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz me apega. Quem és tu para olhar como um cão morto? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mefibosete confessou o seu pecado, a sua miserabilidade, a sua insignificância. Eu sou um cão morto, mereço a condenação, mereço o juízo, não tenho dignidade, não há obras em mim que possam me salvar. Meu irmão, você tem que pôr uma coisa na sua cabeça, talvez nessa igreja mesmo, sendo ensinado muitas vezes: você não vai para o céu porque é bom. Primeiro, porque você não é bom. Você não vai para o céu porque você faz bem, paga a conta em dia, ajuda a pessoa, dá cesta básica, faz caridade. Você não é salvo pelas obras. Efésios 2:9. Pela graça é que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que você... O que é graça? Favor imerecido. Você não merece o céu, mas Ele te salvará imerecidamente. Mefibosete sabia disso. Quando Jesus
narra as bem-aventuranças, disse: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Só pode herdar o céu quem é pobre de espírito. O que significa ser pobre de espírito? Eu sou um cão morto, um miserável. Nada trago em minhas mãos, só em tua cruz me apego. Eu não tenho nada, eu não sou nada. É assim, pecador, que você vai ser salvo. Eu reconheço minha miséria, minha iniquidade, minha transgressão. Tudo que eu mereço é o inferno. Eu sou um cão morto. A resposta exata que o pecador deve dar para a chamada do Evangelho e da graça. Agora tem algo maior. Por que Deus fez tudo isso? Por que Ele faz tudo isso? Vamos lá. Não temas, Mefibosete. Olha lá o que Mefibosete diz no 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para ele como um cão morto como eu? A resposta está no 7. Então disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade contigo. Mas por que você vai usar? Por amor de Jonatas teu pai. O quê? Mefibosete, eu não estou fazendo isso com você por causa do que você fez para mim, porque você não fez nada. Eu não estou usando de bondade, misericórdia, salvando você pelo bem que você fez, porque você não fez bem. Mefibosete, eu não estou fazendo algo como recompensa pelo seu mérito, eu estou te fazendo apesar do seu demérito. Então por que você está beneficiando? Por amor que Jonatas teu pai fez a mim, pela obra de outro, a bondade de outro, pela justiça do teu pai, eu vou salvar você. É por essa razão que você é salvo. Não há obra em você, bondade em você. Deus está usando de misericórdia com você por causa da bondade que outro fez no seu lugar. Adivinha quem é? Jesus Cristo. Deus salva você por causa de Cristo. Deus usa de misericórdia com você por causa da bondade do seu Filho feita a Ele na cruz, por causa da justiça do seu Filho cumprida na cruz, porque o Filho levou na cruz o seu pecado. O Filho na cruz obedeceu à lei no seu lugar. Então Deus está usando de misericórdia com você por causa da bondade de outro e não da sua. Você não vai entrar no céu pelo que você fez, você não vai ter o perdão dos pecados pelo que você fez, você não vai herdar a vida eterna pelo que você fez. Você vai entrar no céu pelo que Jesus fez. Você vai herdar a vida eterna pelo que Jesus fez. E o que Jesus fez? Morreu na cruz do Calvário, levando o seu, o meu, o nosso pecado. Amém? O nosso pecado. Como que o amor termina? Vamos ver. Versos 10. Trabalhar-lhes pois a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão sempre na minha mesa. Glória a Deus. Sabe onde Davi pegou Mefibosete? E onde pôs? Você vai sentar na mesa do rei, como um dos filhos do rei, e comerá na minha mesa para sempre. Sabe o que quer dizer a mesa do rei? O céu. O céu. Deus pega o pecador, asqueroso, imundo, do esgoto, do lixo,
de Lodebar, para sentar na mesa com Ele, para comer com Ele, para redimir sua alma. Não importa de onde você veio, de onde você é, o que você tem, eu creio nessa mensagem, eu creio no poder restaurador do Evangelho. Deus está saindo por toda a extensão da terra à procura de Mefibosetes, à procura de paralíticos coxos, à procura de bêbados, drogados, presidiários, assassinos, cancerosos, pessoas perdidas, doentes, condenadas, que estão lá no esquecimento, lá em Lodebar. E Ele conhece o nome delas. Mefibosete, não temas, usarei de misericórdia com você, perdoarei teus pecados, salvarei você. Por quê? Eu sou um cão morto, não há obra em mim, não há mérito. Sim, é verdade, mas pelo amor, pela justiça, pela obra que o meu filho fez naquela cruz, é assim que somos salvos. Todos nós éramos Mefibosetes, alguns ainda são, estão mancos, estão nos seus pecados ainda, estão morrendo. Mas deixa eu te dizer para você, Mefibosete, ou para você que vai me assistir pelo vídeo, Deus está chamando pelo teu nome. Venha. Ele enviou o seu filho para buscar você. Venha, se entregue. Como? Faça como Mefibosete. Eu sou um cão morto, pecador, mentiroso, imoral, sujo, mas eu me entrego ao Rei, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, a brilhante estrela da manhã, ao leão da tribo de Judá. Mas pastor, qual garantia que Ele não vai me matar? Não, Ele não pode aceitar alguém como eu. Não, o senhor não entende, Ele não pode aceitar um canalha como eu. O senhor não sabe o que tem aqui. Como o senhor me garante? Com a encarnação do Verbo, Jesus não teria vindo na terra se Deus quisesse condenar você. O Filho do Homem não veio condenar. Então Ele veio fazer o quê? Estender a mão, salvar. Mas eu posso ser salvo? Sim, você, todos que quiserem. Quem quiser beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que tem fome diga: venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Se você quer essa água, se você quer esse pão, se você quer sentar na mesa do Rei, não é amanhã não, é hoje. Hoje. Você imaginou como é que vai ser isso? Eu encontrando você lá e você me encontrando. O céu. Ele disse que eu quero alguma coisa que esse lugar aqui, igreja, esse mundinho, nós celebrando as bodas do Cordeiro nos céus. Se você quer entrar nesse lugar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e diga para Deus: eis aqui um Mefibosete. Eu quero sentar na tua mesa.